Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para falar com o sétimo ano e com quem quiser, é claro. Quero falar sobre transitividade verbal. Já disse para vocês que verbo tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa, é tanto assunto em torno do verbo, né? Transitividade verbal nós já vimos, né? O verbo é transitivo se ele precisa continuar transitando, precisa continuar andando, quer dizer, precisa de um complemento para que a gente possa entender o seu sentido. E intransitivo se não precisa. Eu envelheci. Tá aí, tá, é intransitivo, não precisa de complemento. Essa informação já é suficiente, já dá para entender que eu envelheci. Eu comprei, não, eu comprei é transitivo. Preciso continuar dizendo alguma coisa para poder entender. Você vai perguntar o quê? O que eu comprei? Comprei um livro, tá? Então, o livro é um complemento. Agora, gente, para falar sobre o complemento, nós temos uma classificação também. Existe o objeto direto e o objeto indireto. O livro é o objeto direto. Tá? Eu comprei um livro. Comprei e sem preposição eu tenho o complemento. Tá? É o objeto direto. Porque não tem preposição. Então, para entender a ideia da transitividade, do complemento objeto direto ou objeto indireto, eu preciso falar sobre o próprio verbo, o sentido do próprio verbo, quanto à sua regência. Então, essa aula é uma aula prévia sobre regência verbal. Cada verbo tem uma determinada regência. A regência verbal faz parte do seu sentido. Sim, no dicionário você pode encontrar, tá? Você pode ver ali como se... Alguns dicionários têm, claro, alguns dicionários mais detalhistas, eles colocam se o verbo é transitivo ou intransitivo. Vai colocar um V e um I, se ele é intransitivo, um V e um T, se ele é transitivo. E às vezes ele coloca qual é a transitividade, com que complemento, com que preposição se complementa, assim vai, tá? Mas isso é a regência verbal. Calma, peraí, tô falando muito. Vamos lá, vamos iniciar. Eu peguei aqui um livro e aí eu vou abrir em qualquer página, encontrar qualquer verbo e a gente vai falar, tá certo? Vamos lá. Aqui. Não, aqui eu peguei um intransitivo. A partir desse momento, escolherão... Tá, escolher. Ah, pronto, escolher. Eu escolho alguma coisa. Esse verbo escolher, esse verbo é regido sem preposição. O complemento, que é a coisa que eu escolho, ele se faz sem preposição. Eu escolho o livro. Não tem preposição. E aí outro verbo é gosto. O verbo gostar, ele é regido com preposição. A preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a preposição de é que rege o verbo gostar. Então, a regência do verbo gostar é uma regência em que o complemento se faz com a preposição de. Então, é regido pela preposição de. O verbo escolher, a regência verbal do verbo escolher é sem preposição. Ou seja, o complemento do verbo escolher é um objeto direto, porque vai direto para o objeto sem preposição. Eu escolho o livro. Eu gosto do livro. Eu gostei é um verbo regido pela preposição de, tá? E aí o complemento do verbo gostar é um complemento, é um objeto indireto. Indireto porque tem uma preposição no meio. Não vai diretamente para o objeto, vai com a preposição. Objeto indireto. Essa é a diferença entre objeto direto e objeto indireto. E esse conceito necessita do conceito de regência verbal. Tá vendo como você tem que estudar tanta coisa sobre verbo? Tudo isso no sétimo ano. Quero que o sétimo ano entre no oitavo ano sabendo muito de verbo, tá, gente? Então, a regência verbal é isso. Está no próprio sentido do verbo. Se ele é regido com preposição ou não, e qual é a preposição pela qual ele é regido, tá? E assim nós temos objeto direto se não tem preposição, objeto indireto quando tem preposição, quando o verbo é regido por preposição, tá bom? Pode colocar aí nos comentários alguns verbos que você queira saber qual é a regência. Qual é a regência do verbo tal? É assim que se chama, tá? Esse é o nome técnico. Qual é a regência verbal, tá? Regência é isso, tá? Não é a regência do maestro. Que palavra linda, né? Regência. Pois é, regência verbal. Como se faz o complemento? O verbo é regido pela preposição tal, ou o verbo é regido sem preposição. Tá, meu amor?
Fácil demais. Espero que tenha ficado claro o 7º ano. Qualquer dúvida, pergunta aqui. Não deixa de curtir o vídeo não, tá? Em algum lugar dessa tela tem a playlist 7º ano. Tchau!